Então, pessoal, ó, conforme havia prometido, vou mostrar para vocês a diferença que há entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Mas antes de mostrar essa diferença, eu quero mostrar uma questão envolvendo esse assunto. CESP-NB também é lá, questão estilo CESP. Vamos dar uma olhadinha aí no trecho. Ó. As críticas aos especialistas foram bem recebidas pelo público. Caso a preposição a, destacada, fosse substituída pela preposição de, alteraria a função sintática do termo os especialistas e preservaria o sentido do período. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A banca está dizendo que isso está errado, né? Alguma coisa está errada aí. Vamos dar uma olhadinha o que está errado. Primeiro, percebam o seguinte. Ó. Vamos fazer uma análise interpretativa inicialmente. Mesmo sem saber o que significa um complemento nominal ou um adjunto adnominal, a gente faz a interpretação desses dois contextos. Primeiro, o examinador ele destaca a preposição a aqui, né, junto com esse artigo os, e a gente vai trocar, porque a banca pede para trocar a preposição a pela preposição de. Então você olha essas duas frases, só de você fazer a interpretação, você percebe que há uma diferença de sentido, não é isso? Você pode até não saber o significado técnico, né, ou o nome sintático disso, a nomenclatura sintática disso, mas dá para perceber uma diferença de sentido quando você acrescenta a preposição a ou quando você troca pela preposição de, não é isso? Então o primeiro passo foi dado, você tem a interpretação do contexto. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora no seguinte. Ó. A questão versa assim, ó, eu troquei o a pelo de, tá vendo aí, ó, no comecinho aí as duas, ó, troquei o a pelo de, preposição a pela preposição de conforme a banca exigiu. Vamos ver a primeira parte. Ó. Caso a preposição a destacada fosse substituída pela preposição de, alteraria a função sintática do termo especialista. Isso é verdade, vai alterar. Já já a gente vai ver que função sintática é essa. Entretanto, ele continua a questão, dá uma olhada, a segunda parte. Ó. E, olha a conjunção e aditiva, soma as duas informações e preservaria o sentido do período. Vejam, mesmo que você não saiba qual é a função sintática com a preposição a ou com a preposição de, você percebe que o sentido vai ser alterado. Portanto, a segunda parte da questão está errada. Primeira parte certa, segunda errada, certo com errado, você tem que responder errado, o raciocínio lógico aí. Legal, vamos dar uma olhadinha agora no detalhe técnico. Os especialistas foram criticados. Então, olha a frase. As críticas aos especialistas. Significa dizer que eles receberam as críticas, não é isso? Ó, interpreta bem a frase aí. As críticas aos especialistas, os especialistas foram criticados, portanto, eles receberam a ação do verbo. Então, os especialistas, nesta frase, tem sentido passivo. Olha aqui, os especialistas com esse sentido aí, ó, sentido de passividade. Ou seja, eles estão recebendo a ação do verbo, ok? Vamos trocar a preposição a por de. Pronto, as críticas dos especialistas significa dizer que os especialistas criticaram, certo? Mudou o sentido. Então, ó, agora eles praticaram a ação do verbo. Ao praticar a ação do verbo, nós temos aí o sentido ativo. Então, olha, os especialistas ganham um sentido ativo. Ou seja, eles praticam a ação do verbo diferente com a preposição a. Percebeu a diferença? Essa é a diferença técnica. Ou seja, em um caso o sujeito é passivo, é paciente. No outro caso, o sujeito é agente, ele pratica a ação do verbo aí. Tudo bem? Muito bem, agora vamos para a parte técnica. Segundo a norma padrão, o complemento nominal ele tem sentido passivo. Ele aparece ligado a um sujeito paciente que sofre a ação do verbo. Por outro lado, ó, o adjunto adnominal tem sentido ativo. Ou seja, ele aparece ligado a um sujeito agente, a um sujeito que pratica a ação do verbo. Legal? Então vamos dar uma olhadinha de novo aqui. Ó. As críticas aos especialistas nesse contexto é um complemento nominal porque tem um sentido passivo, porque recebe a ação do verbo, ok? Ou seja, eles foram criticados. Agora olha a diferença. As críticas dos especialistas, nesse caso, é um adjunto adnominal porque tem sentido ativo. Percebeu a diferença? Então olha que simples. A diferença que há entre o complemento nominal e o adjunto adnominal
passa por vozes verbais. Portanto, a gente precisa conhecer um pouquinho de vozes verbais. O sujeito recebe a ação do verbo no complemento nominal, o sujeito pratica a ação do verbo no adjunto adnominal, tá certo? Então, ó, no trecho, as críticas aos especialistas foram bem recebidas pelo público. Caso a preposição a fosse substituída pela preposição de, alteraria a função sintática do termo os especialistas e preservaria o sentido do período. Voltando, essa primeira parte sim está correta, essa segunda parte está errada. Certo com errado igual a errado. Por isso que a questão está errada. Facinho? Simples. Então aproveite a explicação e aproveite para estudar. A questão de CESP-NB, uma errada elimina uma certa. Legal, se você não tem a inscrição, faz a inscrição no meu canal no YouTube. Divulga isso. Vamos fazer o pessoal aprender gramática, vamos fazer o pessoal passar no concurso, né? As pessoas se dando bem na vida, as coisas melhoram para todo mundo, né? Quando as pessoas se dão bem, o mundo se dá bem. Então vamos praticar aí o bem, né? Fazendo com que as pessoas compreendam a gramática, escrevam melhor, façam os concursos, passem, que esse é o nosso objetivo. Se você ainda não mandou a solicitação de amizade, né, no meu Facebook, manda aí, porque eu vou fazer mais vídeos e vou divulgar para vocês lá no Face. Maravilha? Ficou clara a diferença de voz ativa, voz passiva, complemento nominal, adjunto adnominal? Você viu como é que funciona isso? Simples, fácil. Bons estudos para vocês. Estamos juntos nessa caminhada para você passar no concurso. Daqui a pouquinho a gente publica mais vídeos aí. Legal.